Mais uma vez, muito bom dia para você e obrigado pela sua companhia aqui na TV Alemes, o canal aberto do Poder Legislativo sul-mato-grossense, democratizando o acesso à informação, a todos os debates que acontecem aqui no plenário, para que todo mundo possa saber o que estão discutindo os representantes do povo de Mato Grosso do Sul. Bom, como eu falei agora há pouco, logo mais cedo às 8 horas da manhã teve reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Essa comissão, que é considerada uma das mais importantes da Casa, é responsável por fazer a análise preliminar da constitucionalidade das matérias, da legalidade, se os projetos apresentados aqui e que estão tramitando na lei, se eles respeitam a lei ou não. E nós tivemos vários projetos, o dia de reunião muito produtiva na CCJR, e nossa equipe acompanhou, Ana Paula Gimenez esteve por lá, conversou com alguns deputados que relataram matérias na CCJR. A gente começa com uma fala do deputado Pedro Cianeto, que é membro da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e ele relatou um projeto de lei que foi apresentado há algumas semanas pelo deputado Júnior Mock, do MDB, que cria uma série de regras para proteger os consumidores do falso desconto durante a Black Friday. A matéria entrou, estava tramitando, aguardando a emenda dos deputados e foi relatada hoje, então, pelo deputado Pedro Cianeto, e ele conversou com a nossa equipe. Matéria extremamente importante que nós relatamos aqui na data de hoje na CCJR, autoria do deputado Júnior Mock, que vai estabelecer diretrizes para a realização da Black Friday e uma série de medidas para proteger o direito do consumidor, que muitas vezes é ludibriado, ele é enganado por ofertas ilusórias. Popularmente a pessoa fala assim, você está comprando tudo pela metade do dobro, Então, na verdade, você chega lá na loja achando que você tem um desconto e, na realidade, você não está tendo desconto algum. Então, que se estabeleçam normas para que as empresas, as lojas, quando vão ofertar isso para o consumidor, que mostre como que era o preço antes e como que era o preço agora. Então, que exista mais transparência na oferta desses produtos com preços diferenciados, que não sejam supostamente diferenciados, que efetivamente tenham uma diferenciação em relação ao período anterior. E que também, quando uma empresa vai entrar em Black Friday, que ela possa, muitas vezes ela coloca assim, 1 ou 2 produtos em Black Friday e o resto da loja está tudo em preços normais. Então, que seja disciplinada essa questão para que o consumidor também não seja enganado. Às vezes é necessário que esteja na lei algumas situações que parecem óbvias para a gente, Porque pagar metade do dobro, a gente sempre fica na expectativa de promoções e com certeza ninguém quer ser enganado durante essas campanhas especiais, em especial durante a Black Friday. A Ana Paula Gimenez também conversou com a deputada Mara Caseiro, que preside a CCJR, e também fez a relatoria de 2 matérias. A gente começa trazendo o comentário da deputada Mara Caseiro sobre um projeto que obriga cartórios de registro civil que funcionam aqui em Mato Grosso do Sul a fazerem compulsoriamente uma comunicação ao Ministério Público quando no registro de nascimento de crianças constarem pais com menos de 14 anos de idade. Caso, principalmente aí com relação à obrigatoriedade dos nossos cartórios de informar o Ministério Público quando houver nascimento que tiver o pai ou a mãe menor de 14 anos, Porque isso realmente pode configurar um abuso sexual contra a nossa criança e nosso adolescente, casos de pedofilia. Então, eu entendo que isso também é uma forma de nós obter dados e obter realmente o caso de realmente esse abuso. E nós tomarmos providências, é claro, o poder público tomar providência com relação a esse tipo de crime. Como a deputada Mara Caseira falou, essa notificação, se ela for aprovada pela Assembleia e sancionada pelo governador Eduardo Riedel, pode auxiliar a atuação do Ministério Público Federal quanto a esse possível rol de situações que ela falou. A deputada Mara Caseira também relatou um outro projeto de lei apresentado pelo deputado Caravina há algumas semanas e que permite que o Poder Executivo Estadual faça o chamado apoio cultural para rádios comunitárias. As rádios comunitárias e educativas, elas não são comerciais, não é possível fazer propaganda nessas rádios, as educativas e nas comunitárias, mas é permitido pela legislação federal o apoio cultural.
Então, o projeto de lei do deputado Caravina autoriza o governo a fazer o apoio cultural a essas rádios e matéria também foi relatada hoje pela presidente da CCJR, deputada Mara Caseiro. Nós sabemos hoje que nós temos municípios, distritos, inclusive, que possuem apenas uma rádio comunitária para poder levar informação, inclusive aqui mesmo da nossa Assembleia, nosso trabalho aqui é muito importante a divulgação, e que muitas vezes essas rádios comunitárias elas não têm como se sustentar, não têm como sobreviver, né? E nesse sentido, então, como foi criado pelo governo federal, nós também, aqui dentro da Assembleia, estamos criando uma possibilidade de um incentivo a essas rádios comunitárias em todo o nosso estado de Mato Grosso do Sul. Entendo que é uma forma de você dar condições de levar a informação e de manter viva, né, essas nossas rádios comunitárias em todo o nosso estado de Mato Grosso do Sul. 11 horas e 28 minutos, lembrando que a cobertura completa da reunião da CCJR você confere no YouTube da Assembleia Legislativa, é só você pesquisar por Assembleia Legislativa de MS, ou também na sexta-feira acompanhar o nosso Jornal Parlamentar ao vivo, sempre às 8h30 da manhã, mas claro, com representações ao longo da nossa programação. Vamos agora sim falar então das votações hoje no plenário durante a ordem do dia, na sessão de hoje, dia 24 de abril. 3 matérias estavam pautadas para a sessão dessa quarta-feira. O primeiro projeto votado e aprovado pelos parlamentares é o projeto de lei de número 158 de 2023, matéria que foi discutida, votada e aprovada em sua redação final, projeto com autoria do deputado Neno Razuc, do PL, e que altera uma lei que já existe no Estado, e essa lei que trata sobre o atendimento a autistas aqui em Mato Grosso do Sul. Essa matéria, inclusive, passou ontem em segunda votação no plenário da Lemes. O que traz? Que mudança é essa que o deputado Neno Razuc propôs e que agora foi aprovada, encaminhada para a sanção do governador Eduardo Riedl? Que o paciente, se diagnosticado com TEA, o Poder Executivo Estadual precisa garantir que essa pessoa tenha o atendimento amplo, de maneira integral, que ele seja feito na rede pública de saúde. Isso inclui exames, avaliações, tudo que for necessário que possa ser oferecido, esteja no rol do Serviço Público de Saúde, o Estado deva garantir isso de maneira completa e efetiva. A matéria, como eu disse, então, aprovada em sua redação final, com as emendas que foram introduzidas ao longo de sua tramitação e agora sendo então encaminhada para a sanção do governador Eduardo Riedl. Vamos para o próximo projeto, também aprovado na sessão de hoje aqui na Lemes, é o projeto de lei de número 242 de 2022, matéria que foi discutida, votada e aprovada em segunda discussão. A autoria é o deputado Lucas de Lima, do PDT, e que versa sobre um tema semelhante à matéria do deputado Neno Razuc, também sobre pessoas com transtorno do espectro autista, mas traz uma outra mudança também numa lei que já existe, que trata do prazo de validade do laudo médico, né? O que traz, qual que é a inovação, então, dessa lei que foi aprovada hoje em segunda discussão? O prazo de validade dos laudos médico-periciais que atestem que a pessoa possui o transtorno do espectro autista ou outras deficiências irreversíveis, que esse laudo ele não tem validade, que não é necessário que a cada 1 ano, 2 anos ou 3 anos esse laudo precise ser feito, até porque são condições que vão acompanhar a pessoa ao longo de toda a sua vida, e não apenas durante 1, 2 ou 3 anos, né? E esse laudo ele é muito importante para as pessoas com deficiência ou para as pessoas com TEA, porque elas eventualmente precisam correr atrás, obter benefícios que são garantidos em lei ao longo de toda a sua vida, e sempre que entre um pedido e outro existe um lapso temporal, é preciso fazer um novo laudo de uma condição que é permanente, né? No caso das escolas, inclusive, teve uma discussão durante a votação desse projeto. O deputado Pedro Kemp lembrou, inclusive, que as escolas usam, e está previsto também no texto encaminhado pelo deputado Lucas de Lima, as escolas, a partir desse laudo que é oferecido, é que elas demandam ao poder público, olha, precisamos de uma equipe multidisciplinar para atender a esse estudante, ou até mesmo para formatar como que vai acontecer esse atendimento ao estudante, a partir desse laudo, que todo ano, toda matrícula teria que ser apresentado, mas agora, então, matéria aprovada, tirando essa validade, tornando esse laudo ele com um prazo indeterminado, né, de validade. Matéria ainda vai passar para uma redação final aqui na Lemes, porque teve emendas ao longo de sua tramitação.
Vamos para o último item, terceiro e último item, também aprovado na sessão de hoje aqui no plenário Júlio Maia pelos deputados, projeto de lei de número 84, matéria que inclusive passou agora pela manhã também na Comissão de Constituição, Justiça e Redação e que foi aprovada em primeira discussão. A autoria é a mesa diretora aqui da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O que é o projeto de lei de número 84? Traz a recomposição da remuneração dos servidores do Poder Legislativo. Um índice fixado, então, pela mesa diretora, válido para os servidores do Poder Legislativo em 2,2%. E também atualiza valores do auxílio alimentação e do auxílio transporte em R$ 200 cada um. Traz essa atualização também o projeto de lei de número 84. A legislação referente aos servidores do Poder Legislativo já prevê que essa data base, esse momento da categoria e a mesa diretora discutirem e a mesa diretora fazer essa recomposição salarial aconteça no mês de abril. Então, o que acontece agora no mês de abril, a mesa diretora fazendo a propositura desse projeto de lei. A expectativa também ainda, e já de uma maneira válida para todos os servidores públicos, da apresentação, mas dessa vez pelo governador Eduardo Riedl, do chamado RGA, que é o Reajuste Geral Anual e que vale para os servidores de todos os três poderes. Se fala numa possibilidade desse RGA chegar na casa dos 3,8%. A matéria ainda não foi entregue pelo Poder Executivo. O índice de recomposição geral, então, do RGA, que vale para todos os servidores públicos. A gente segue acompanhando esse assunto também e a matéria sendo votada, a gente repercute ela, claro, também aqui no Redação Final. Bom, além desses três projetos de lei que foram apresentados, aliás, que foram votados e aprovados na sessão de hoje, os parlamentares também votaram nessa quarta-feira 3 requerimentos, 28 indicações, 10 moções de congratulação e 3 moções de pesar aqui durante a ordem do dia de hoje, meio de semana, para todo mundo também aqui na Assembleia Legislativa. 11 horas e 33 minutos. Vamos falar agora de uma manifestação, não, de um projeto de lei apresentado durante essa manhã pelo deputado Paulo Duarte, do PSB. Existe um debate muito longo com relação às negativas dos planos de saúde em oferecerem alguns atendimentos. Inclusive, existem leis já que, inclusive, proíbem essa prática. Infelizmente, mesmo com a legislação prevendo essa proibição, os planos continuam negando alguns procedimentos. Qual é a proposta apresentada hoje pelo deputado Paulo Duarte? Caso haja essa negativa, que os planos de saúde apresentem documentalmente, no papel, as razões para que o procedimento seja negado. Vamos ouvir, então, a fala do deputado Paulo Duarte. Senhor presidente, para não me alongar, a justificativa, a apresentação desse projeto é em razão de diversas reclamações de consumidores desses planos de saúde que tiveram exames, procedimentos e internações negadas sem qualquer explicação ao consumidor. Os contratos de plano de saúde possuem a característica de serem totalmente adesivos, o que significa dizer que as operadoras do plano designam unilateralmente todas as cláusulas do contrato, sem qualquer participação do usuário, obrigando a aceitar coberturas dispostas naquele documento. Esse projeto é importante para a população, possibilitando aos consumidores de terem conhecimento, informações e documentos por parte de operadora de plano ou seguro privado de assistência à saúde, no caso de negativa por parte da operadora ao atendimento de algum tipo de serviço. E com esse documento, se a família se entender, pode inclusive recorrer à justiça. 11 horas e 35 minutos, o deputado Coronel Davi, do PL, voltou mais uma vez a falar sobre o caso de um homem aqui em Campo Grande que atropelou a esposa e que depois da audiência de custódia foi liberado mediante o uso da tornozeleira eletrônica. Ontem, o deputado Coronel Davi apresentou um requerimento, nós falamos sobre isso aqui no Redação Final, pedindo informações ao Ministério Público sobre eventuais ações em cima dessa situação. Hoje, ele apresentou um outro requerimento, dessa vez destinado ao Tribunal de Justiça, pedindo esclarecimentos ao TJ sobre os motivos que levaram o Poder Judiciário a tomar essa decisão de liberar o homem mediante o uso da tornozeleira eletrônica. Mais uma vez, a indignação desse deputado estadual que enxerga nesta conduta deste juiz de plantão um incentivo para que homens covardes continuem produzindo e praticando violência doméstica contra a mulher.
E outra coisa, senhor presidente, ontem, no requerimento endereçado ao Ministério Público, recebi uma ligação ontem do Procurador-Geral Alexandre Magno, também demonstrando a sua indignação e, segundo ele, usará o requerimento encaminhado por esta Casa para que ele possa cobrar efetividade, ações dos membros do Ministério Público para que aqui no Mato Grosso, criminoso que cometa crime de tão grande crueldade contra as vítimas, eles possam realmente serem presos e aguardarem o julgamento atrás das grades. E o deputado Pedrocian Neto, do PSD, fez a apresentação de um projeto de lei também durante o pequeno expediente da sessão de hoje, aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Inclusive, há algum tempo, a Assembleia aprovou um projeto de lei relativamente semelhante e que criou um cadastro estadual de pedófilos. Houve um questionamento, inclusive, no Supremo Tribunal Federal, mas a lei foi reconhecida como constitucional e segue valendo. Hoje, então, Pedrocian Neto, inclusive partindo dessa decisão do STF, fez a apresentação de um projeto de lei que institui aqui em Mato Grosso do Sul um cadastro estadual de pessoas condenadas por violência doméstica contra a mulher. Quero apresentar um projeto de lei muito importante que vai no sentido de fortalecer as ações e as políticas públicas que o Estado do Mato Grosso do Sul está consignando para que nós possamos proteger especialmente as mulheres. Mas eu penso, senhor presidente, que a gente cria mais um instrumento de proteção, dentro da linha daquilo que outros parlamentares, exemplo do Coronel Davi, já colocou com relação ao crime de pedofilia, e nós criamos mais um dispositivo, e inclusive menciono que houve um julgamento do Supremo Tribunal Federal na semana passada, dizendo claramente que sim, é constitucional lei estadual que estabeleça cadastro estadual de condenados por crime contra a violência contra a mulher. Então, do ponto de vista da constitucionalidade, nós tivemos o trabalho de esperar essa decisão do Supremo para fazer a apresentação dentro dessa lei. A matéria, então, começa a tramitar aqui na Assembleia Legislativa e, como a gente sempre diz, sendo analisada inicialmente pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 11 horas e 39 minutos em Mato Grosso do Sul. Logo no fim da sessão, o deputado Caravina retomou, na verdade, com um posicionamento do governo do Estado, um debate que foi muito forte ontem, que é com relação ao uso do livro O Avesso da Pele nas escolas da rede estadual de ensino. O governo se posicionou ontem sobre a liberação com informações técnicas para as escolas da rede estadual sobre como fazer o uso do livro nas escolas da rede. O deputado Caravina, então, fez esse anúncio na sessão de hoje. Com relação ao livro Avesso da Pele, a deputada falou agora que acho que a imprensa está noticiando a questão da devolução dos livros por parte da Secretaria Estadual da Educação para as escolas. Eu fiquei sabendo e entrei em contato com o secretário Hélio, ele está viajando a trabalho, mas ele me deu a informação. O livro retornou às escolas, mas com restrições. Quais são as vedações, as restrições? Ele fica vedado, ele fica autorizado ao acesso só para alunos maiores de 18 anos ou alunos entre 16 e 18 anos com autorização expressa do pai ou responsável. Então ele volta. E por que ele volta? Porque ele foi aprovado a nível federal e ele faz parte do acervo da escola. Então a Secretaria Estadual de Educação, ela não tem autoridade para retirar o livro, porque ele pertence ao acervo da escola. Mas criou essa vedação, onde só vai ter acesso a alunos com mais de 18 anos ou aqueles entre 16 e 18 tem que ter autorização expressa dos pais. Então foi uma forma encontrada de vedar o livro por conta das impropriedades dele, que já foi discutida, debatida nesta casa, mas manteve também, porque corria risco de ter até uma punição por parte em relação à Secretaria Estadual de Educação, porque o livro não pertence ao acervo da Secretaria, e sim das escolas estaduais. Foi isso a explicação do secretário Hélio. Eu entendo que ficou razoável, porque é maior de 18 anos, já é maior de idade, e o pai que quiser autorizar expressamente o filho entre 16 e 18 é responsabilidade dos pais.
Tá aí então o esclarecimento trazido pelo deputado Caravina do PSDB com relação ao posicionamento do governo do estado sobre o avesso da pele. Para quem nos acompanha ao vivo, 11 horas e 42 minutos, a gente vai encerrando por aqui a edição de hoje do Redação Final. Lembrando que você pode acessar sempre as nossas mídias sociais, nosso canal do YouTube, o Assembleia Legislativa de MS, é bem fácil achar, e também no Instagram, TV e Rádio Alemes, para você também acompanhar a nossa movimentação. Outras notícias também no nosso site, www.al.ms.gov.br. Redação Final volta amanhã, logo após a sessão plenária. Tchau!